Aí o TCP também já falei muita coisa sobre ele, né, durante a aula. A questão da apresentação das três vias, né, que é aquela a abertura da conexão inicial, né, que precisa ser feita. O TCP, ele é, assim como o UDP também, tá? Ele é um protocolo de transporte que ele é full duplex, né? Tanto tem pacotes indo de uma direção numa direção como na direção contrária, tá? Mas o TCP, por ele ter essa questão do tratamento de erros e a questão dos reconhecimentos, ele precisa ter um controle muito, um controle adequado da questão da numeração dos segmentos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele faz isso. Ele usa duas variáveis. Ele usa a variável do, do número de sequência, tá? Que é um identificador do segmento que ele está enviando, tá? Então, esse segmento aqui, ó, que nesse meu exemplo aqui, ele está levando um único dado. O único dado que ele está mandando é um caractere, que é a letra C, tá? É um segmentozinho simples, o conteúdo da mensagem desse segmento é a letra C, mas vejam que ele precisa ter um número de sequência, que é o número de identificação dele, tá? Nesse mesmo segmento que é mandado, ele também tem um campo de cabeçalho, que o número de sequência ele fica guardado no cabeçalho do TCP, né? Existe um outro campo do cabeçalho, que é chamado o campo de reconhecimento, que é o ACK, que também tem um númerozinho guardado lá, tá? Só que esse ACK aqui, ele está relacionado com um segmento que esse cara aqui recebeu antes, certo? Porque, peraí, deixa eu voltar aqui. Porque aqui, ó, tem o host A, está se comunicando com o host B, tá? Então, esse primeiro segmento que está mandando aqui, ó, ele está mandando um dado novo, do A para o B, que é justamente esse caractere C, né? O número de sequência dele é o 42, mais o número do A, que é o 79, porque ele está reconhecendo algo anterior que o B tinha mandado para o A, tá? Acho que vai ficar mais claro agora na sequência, ó. Quando o B ele recebe esse segmento, ele tem que preparar uma resposta, tá? Nessa resposta, nesse meu exemplo simples aqui, eu estou mandando de novo o mesmo caractere que eu recebi, o caractere C, mas veja o que mudou aqui no número de sequência e no número de ACK. O número de sequência aqui é o 79, porque o fluxo de dados do que está vindo do B para o A já está no número 79, ou seja, anteriormente ele já tinha mandado 78, 77, 76, o próximo que ele precisa mandar agora é o 79. E esse A que é o 43. Por que é AQ 43? Qual é a relação desse AQ 43 com essa sequência 42 que ele tinha acabado de receber? A relação é direta, certo? O AQ ele é o último número de sequência que foi recebido, mais um, tá? Porque o host B está dizendo assim para o A, host A, eu estou reconhecendo os segmentos do 42 para trás, né? O próximo que eu espero receber agora é o segmento 43, porque o TCP ele funciona com ACKs acumulativos, tá? Ele é um protocolo também de janela deslizante, tá? Então, se acontece de chegarem dois ACKs aqui no host A, né? Um, por exemplo, o ACK 43 e outro o ACK 35, certo? O ACK ele é acumulativo. O host A ele vai sempre ver qual é o maior valor do ACK.
Se ele chegou a um 35 e chegou a um 43, o 43 ele é mais importante do que o 35, entendeu? Porque ele já está dizendo o seguinte, olha, eu já estou reconhecendo do 42 para trás, não importa o que foi que aconteceu. Se foi um pacote que chegou fora de ordem, se foi um pacote que tinha sido perdido e depois foi retransmitido, se está chegando o ARC 43 para frente, para você, né, esqueça o que aconteceu para trás, não importa, né, eu já estou reconhecendo para vocês que do 42 para trás eu já recebi, né, se concentra agora de mandar do 43 para frente. Tá? Então, o ARC acumulativo ele tem essa função. Então, o número de sequência 79 quer dizer que é o número de sequência desse novo segmento que eu estou mandando, mas o ARC 43 ele está dizendo que reconhece do 42 para trás, né? Porque o 42 foi o último que chegou para ele, né? Então, uma vez que chega isso, né? Qual é o próximo segmento a ser mandado? É justamente o 43, né? Ele já tinha mandado o 42, o próximo da lista é o 43, e já tem o sinal verde do B, né? O B já disse, olha, o próximo que eu espero receber é o 43, então o próximo a ser enviado vai ser o 43. E por que aqui é o AQ 80? Porque ele está dizendo, o A está dizendo para o B o seguinte, olha, B, eu já recebi o 79 e estou reconhecendo que do 79 para trás já está tudo ok para mim. O próximo que eu espero receber é o 80. Então, ele manda com o ARC 80. Então, vejam que é uma comunicação em ambas as direções, é full duplex, né? E que os números de sequência e os números de ARCs, eles estão relacionados, né? De um para outro, né? E dessa forma, com essa troca de mensagens, tanto o A como o B, ele vai numerando os segmentos que ele precisa enviar, né? E ele vai reconhecendo também, através desses ARCs, né? Os segmentos que ele for recebendo, ok? Então, deixa eu ver, deixa eu ir para frente aqui. Tá, o TCP também, ele trabalha com um temporizador, certo? Mas ele tem um único temporizador, tá? Ele não guarda um temporizador para cada pacote. Ele guarda um temporizador do segmento mais antigo que ainda não foi reconhecido. Ou seja, se a gente retomar de novo aquela visualização da janela deslizante, né, a gente vai ver que o segmento mais antigo que não foi reconhecido é justamente a base da janela. Então, o TCP ele guarda, ele fica contando o temporizador da base da janela. Uma vez que esse temporizador aconteceu o timeout para ele, né, aí ele toma uma atitude de retransmissão, ok? Então, vamos aqui para alguns exemplos. Cenário 1, né, retransmissão devido a um reconhecimento perdido, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse reconhecimento aqui ele foi perdido e vai acontecer uma retransmissão. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Esse primeiro segmento ele foi transmitido, ele tinha número de sequência 92, ele tinha um tamanho de dados de 8 bytes, tá? E aqui, quando isso chega corretamente aqui no host B, o host B prepara uma mensagem onde ele carrega, né, a informação do ARC 100. Né? O ARC 100 é justamente o número de sequência de segmentos que ele espera receber. Né? Porque ele recebeu 92 mais 8, é justamente 100. Tá? Só que esse ARC 100 ele é perdido. Se ele nunca vai chegar, né, o temporizador desse segmento aqui, ele vai acontecer um timeout, e ele vai retransmitir justamente esse segmento que está lá na base da janela, né? Então, ele retransmite, né? Quando chega aqui, o host B, ele consegue detectar que está duplicado, né? Que é o mesmo segmento, então ele vai descartar
um dos dois, né, e manda o ACK 100. O ACK 100 agora vai chegar corretamente, e aí a transmissão acontece normalmente depois. No cenário 2, o segmento 100 não é retransmitido. Por quê? Porque aconteceu aqui um ACK acumulativo. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Esse primeiro segmento é quem? É o 92 e ele tem tamanho de 8 bytes, tá? Mas aí, logo em seguida, por causa da janela deslizante, foi permitido o hostear enviar um próximo segmento. Esse próximo segmento, ele tem número de sequência 100, né? Porque o número de sequência dos segmentos do TCP, ele é todo baseado no número de bytes, tá? Então, depois, o próximo segmento depois do 92, não necessariamente é o 93. Vai depender de quem? Do tamanho do segmento do 92. Como esse tamanho aqui, ele tinha 8 bytes, então ele soma com o tamanho do conteúdo do segmento, e o próximo segmento agora é o 100. Então, esse segmento 100 com 20 bytes de tamanho foi enviado. Então, chegou aqui, ó, o host B vai enviar um ACK desse primeiro segmento. Qual é o ACK dele? É o ACK 100, dizendo que ele espera receber agora o 100. Ele já recebeu o 92, tinha tamanho de 8 bytes, então ele soma os dois, sabe agora que o próximo que o segmento que o A vai mandar vai ser o 100. Então ele manda o ACK 100. Mas como o segmento 100 chegou muito rápido em seguida aqui do 92, né, o host B aqui, ele já manda também um ACK desse segundo segmento, que é o ACK 120, que é o 100 mais o 20. Tá? O ACK 120, ele vai ser enviado, ok? Só que ele vai chegar depois, tanto o ACK 100 como o 120, ele chega depois do timeout do 92, tá? Acontecendo o timeout do 92, o número de sequência, o segmento 92 vai ter que ser retransmitido, certo? Aí vejam aqui, ó, que nessa retransmissão aqui do 92, dentro do timeout dele, ele restarta o temporizador aqui quando ele transmite, né? O ACK 100 e o 120 chegam. O reconhecimento do 100 e do 120 chega antes do timeout, tá? E aqui, ó, quando ele chega duplicado aqui, o 92, né? Porque ele recebeu a primeira vez aqui, recebeu a segunda vez aqui. O 92 ele chega duplicado, ele vai descartar um dos dois, mas qual o ACK que o TCP manda? Ele manda sempre o ACK informando qual é o próximo segmento que ele pode receber. Como ele já tinha recebido corretamente 2 segmentos, ele reenvia o ACK 120, ó. Ele já tinha enviado o ACK 120 uma vez, ele vai retransmitir o mesmo ACK 120, dizendo para o host A que ele espera receber o 120. Ok? Professor. Oi. Nessa janela de tempo em que ele mandou o segundo 92, certo? E ele Uhum. recebeu esse ACK 100 do host B, ele não mandaria logo o ACK 100 de novo? Ou a sequência 100, quer dizer? Logo depois desse ACK 100 que ele recebeu? Como se fosse tipo o ACK 100 desse segundo que ele mandou já? Esse aqui recebeu o ACK 100. O host A ele recebeu o ACK 100 depois que ele manda o 92. Sim. Ele pode pensar que é como se fosse para seguir a sequência novamente, e ele reenviaria o 100? Nesse momento aqui, o host A, se ele quisesse, ele já... Mas aí, ó, ele já tinha mandado o 100, né? Ele não vai retransmitir o 100, porque ele já tinha mandado, né? Então ele não vai enviar de novo, não, porque ele vai interpretar que o ACK do 120 ainda está em trânsito.
né? Porque ele já tinha mandado o 100 e ele está esperando um ARC 120. Ó. A partir do momento que ele manda esse segmento 100 com tamanho 20, qual é o ARC que precisa chegar para ele? É o 120, né? Então, ele recebeu o ARC 100, mas ele ainda precisa esperar mais para que aconteça o ARC 120. Né? Então, aqui nesse momento, não seria interessante ele reenviar o segmento 100, né? Porque ele vai ter que esperar um pouco mais para ver se chega o reconhecimento dele. Aí, caso estoure o temporizador, aí ele vai precisar retransmitir quem? O último segmento que não foi reconhecido ainda, né? Então, por exemplo, se chegou o ARC 100 aqui e mais lá para frente estoura o temporizador, então qual é a base da janela agora? A base da janela vai ser não mais o 92, vai ser o 100. Aí ele vai precisar retransmitir o 100. Mas ele precisa esperar o temporizador dar o timeout, aí ele vai verificar a janela de transmissão dele, vai verificar qual é a base da janela, ou seja, o último que não foi reconhecido, e vai retransmitir aquele cara. Ok? Deu para responder essa dúvida? Uhum. Tudo bem. Tá, aí aqui, pessoal, tem mais um último cenário aqui, né, que é a questão do reconhecimento cumulativo que evita a retransmissão, né. Aqui, por exemplo, ó, ele transmitiu 92, transmitiu 100, né, por algum motivo o ARC do 100 foi perdido, né, mas o ARC 120 ele chega antes do timeout, né. Uma vez que ele recebe o ARC 120, ele está reconhecendo esse e esse aqui, tá? Então, ele evita a retransmissão do 92, que seria a base da janela, justamente porque esse ARC 120 já reconhece para trás todos, né? Tanto o 100 como o 92. E aqui ele já pode seguir adiante na janela. Aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu tenho agora um compromisso, tá? E eu vou precisar encerrar a aula agora. O que ficou faltando a gente comentar aqui, que eu queria comentar com vocês, era o controle de congestionamento, tá? Aqui seria uma coisa mais simples, é só a questão do handshake, que são três mensagens que são trocadas para iniciar a conexão, depois tem a questão do encerramento da conexão TCP, tá? Isso aqui é tranquilo.